Pode. A paz, meus queridos irmãos, nós estamos com mais um culto, é o culto da família, né? É o momento que nós reservamos para estarmos aqui como verdadeira família de Deus, buscando o nosso Salvador Jesus Cristo, estando mais perto dele, né? Juntamente com os queridos irmãos, onde estaremos trazendo uma mensagem, que essa mensagem possa tocar profundamente o teu coração, né? E acrescentar um pouco mais na sua vida, né? Porque já que este é o alimento de amplitude eterna, né, irmãos? Então vamos estar valorizando esse nosso culto, né? Quero lembrar aí aos queridos, né? Você que está aí nos ouvindo através aí das nossas redes sociais. Eu quero dizer que nós temos os nossos canais, né? Nós temos canal no Facebook, temos no Instagram, temos também no YouTube, que você, através do nosso site, que é www.igrejadeinterlagos.com.br, você poderá ter acesso, inclusive nas pregações, as pregações ao vivo, né? Nós temos ali um link onde você terá acesso ao vivo, né? Então, o tema de hoje é mudança interior, né? Mudança interior. Por que mudança interior? Eu até pensei em colocar cura interior, mas só que a mudança interior é mais abrangente, né? A cura interior dá a entender que você está com seu interior danificado, né? Seu interior está doente, o seu coração está angustiado, né? E você precisa de uma cura. Mas o trabalhar do nosso Deus na nossa vida, esse trabalhar ele vai muito além do que uma cura interior. Esse é o motivo de eu ter colocado como título, né, desta pregação, mudança interior. Quando você olha no dicionário o significado da palavra mudança, né? Mudança é modificação, transformação, alteração, né? Variação, conversão, transição, transmutação, transfiguração, mutação, metamorfose. Esses são sinônimos da palavra mudança. Então isso, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer com o homem foi uma mudança interior, né? Por que mudança interior? Porque o que mais interessa, o que mais importa, meus irmãos, é o interior. Tá? O interior do homem é tudo que importa. O Evangelho nos deixa muito claro, né, a preocupação que Jesus teve com o interior do homem, né? Quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 11, eu gostaria que fosse colocado aí na tela, Mateus capítulo 15, versículo 11, eu vou ler do 11 ao 20, que diz assim, olha só, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, né? Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores cegos,
Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Né? Então, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, não, isso não contamina o homem. Né? Então, irmãos, veja bem. Aqui ficou muito claro que o problema do homem está no seu interior. Né? Não interessa aquilo que ele come. Eu achei até interessante, tem um amigo meu, um antigo amigo meu, hoje ele é doutor lá na Universidade Federal de Lavras, e ele é um mestre em ciência dos alimentos. Né? Então estava eu com meu irmão, o pastor Vander, conversando com ele, e aí ele falou assim: olha, a gente ouve por aí que o mal é o que sai da boca. Mas olha, o que está entrando pela boca das pessoas aí tem fazido muito mal. Né? Então ele quis dizer, como ele é um mestre da ciência de alimentos, ele tem estudado, defendido inclusive teses em cima de problemas na alimentação. Aí ele colocou isso daí. O meu irmão, né, que é até mais amigo dele do que eu, ele falou: olha, você prestou atenção no que você está dizendo? Quem diz que o mal é o que sai da boca foi o Senhor Jesus Cristo. Né? E ele levou um susto, sabe? Ele fez uma expressão assim, que provavelmente ele tem ensinado isso para os seus amigos, né, para os seus alunos, né? Olha, você ouve por aí que o mal é o que entra pela boca, não o que sai, não é o que sai da boca, não o que entra pela boca. Então, isso daí eu tenho certeza que fez ele meditar um pouco sobre isso, né? O que ele estava dizendo, estava querendo contrariar, apesar que está num outro contexto, né? Mas ele estava ali, de uma certa forma, contrariando o que o Senhor Jesus disse, que o mal é o que sai da boca do homem, porque é o que está cheio o coração. Então, o que sai da boca do homem é o que revela o que está no seu interior. Tá certo? E esse interior, que é o que importa, que é o que interessa para Deus, né? O que entra pode realmente contaminar um corpo, pode contaminar aí, levar à enfermidade, um fígado, os rins, né? O pulmão, o coração. Mas isso daí, né, irmãos, haverá um momento onde isso daí se transformará em pó, né, na terra, né? Porque isso não é de amplitude eterna, tá certo? Mesmo aqueles que no arrebatamento não conhecerão essa morte física, a palavra de Deus nos dá o testemunho de que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Né? Se a pessoa tem alguma enfermidade, algum problema no fígado, né? Ou nos rins, onde quer que seja, no arrebatamento, se ele não passou pela morte física, ele será transformado. Né? O seu corpo será completamente curado e livre de qualquer anormalidade. Né? Então, irmãos, porque na verdade o mais importante, o que importa é o interior. Tá? Então, quando nós lemos no livro de João, no capítulo 7, versículo 24, nós podemos entender ainda mais, né? Com relação ao interior e também ao exterior. A importância que Jesus dá
naquilo que é externo. João, capítulo 7, versículo 22. Tá? João 7, 24. Desculpe, irmãos. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, o exterior do homem pouco importa, ou não tem importância nenhuma, né? Para Deus, tá certo? Já que aqui nesse versículo ele deixa muito claro que você nunca pode julgar pela aparência, né? Não julgueis segundo a aparência. Por quê? Porque o problema está, irmão, é no interior do homem e não no exterior do homem. Vamos ler também, que esses são versículos chaves, tá? Que eu anotei aqui. São versículos fundamentais aqui na mensagem desta noite. Mateus, no capítulo 5, versículo 27 a 30. Olha só, irmãos, isso daqui traz uma revelação muito grande, porque aparentemente, no exterior, né, muitas pessoas parecem não ter problema nenhum, né? Aos olhos, inclusive, da sociedade. E não tem problema nenhum, não tem nada de errado com ele. Mas aqui mostra, Jesus deixa claro que o que importa é o interior do homem. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, isso daí é uma revelação, né, que Jesus traz, né? Que às vezes o cidadão ele não comete o ato em si, mas está com o coração cheio de adultério, né? Então, o que importa não é o que a forma que ele é visto pelos olhos da sociedade, mas o que importa para Deus é o que está no seu interior, né? Então, o interior do homem é necessário que ele seja cuidado e tratado, porque pouco adianta, né? Você, eu vou dar um exemplo, né? Quando o homem ele se envolve com algum tipo de ideologia, vamos dizer assim, né? Uma mulher, ela começa a ser influenciada pelo movimento feminista, sabe? O que acontece? O seu interior começa a ser todo trabalhado e moldado, né? Segundo esse movimento, né? Nós sabemos que o movimento é extremamente perverso, né? É um movimento que bate contra a palavra de Deus, contra o conceito de família, né? E nós sabemos que é um movimento que, em termos de proteger as mulheres, isso daí fica só apenas no discurso, né? É um movimento que luta pela liberação do aborto, e é um movimento que tem trazido luta a favor da ideologia de gênero, né? E a ideologia de gênero é aquele que fala que não existe homem nem mulher, né? É que isso daí é uma construção social. Então, este movimento é um movimento tão pernicioso e abominável,
Mas quando uma pessoa entra neste movimento, o seu interior fica cheio, né, desses conceitos, né? Então, e para a pessoa sair, não é fácil. Não é fácil. Tá? É muito difícil. É difícil demais uma pessoa sair. Tá? Então, necessário é que ocorra uma mudança no seu interior. Então, eu quero falar nesta noite sobre isso, sobre a mudança, né? Que é necessário que o homem tenha. É necessário sim, que o homem, né, ele seja completamente trabalhado pelo poder de Deus, né? Que ele seja trabalhado pelo Espírito Santo, que o propósito, né, maior, o propósito do nosso Deus, de Jesus Cristo, né? O propósito dele foi realmente trazer esta mudança do homem, no homem, né? A mudança do interior do homem, porque o exterior para Jesus foi muito fácil, não é verdade? Jesus mudar o exterior, teve até uma pregação do pastor Hélio, o pastor Hélio falou, coisa mais fácil, mais tranquila que Jesus fez foi curar enfermo, ressuscitar morto, foi fácil demais, né? Para Jesus ressuscitar, olha, irmãos, vamos ler lá em Marcos 5:38, né? Vamos ver a dificuldade que o Senhor Jesus Cristo teve para ressuscitar um morto, né? Vamos ler Marcos 5:38. Eu vou ler até o 42. Olha só. Isso aqui é a filha de Jairo, tá? Que ele procurou Jesus, né? Da forma preocupado, né? E imagina como que não estava o coração de Jairo naquele momento que procurou o Senhor Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Então, irmãos, olha a dificuldade, olha o tanto que foi difícil, né? Eu estou falando de uma forma irônica, né? Jesus ressuscitar aquela menina. Ele simplesmente disse o seguinte: Talita, Talita cumi, que quer dizer, né, menina, levanta-te. Olha a dificuldade, a facilidade para Jesus mudar o exterior, né? Eu até dei esse exemplo aí de uma ressurreição, porque se ressuscitou, né? Ligado nas questões de âmbito do nosso exterior, da parte física, né? Da nossa parte, do lado físico do ser humano, foi algo assim, muito simples, né? Jesus ter feito essa mudança no exterior do homem. E Lázaro, né? Jesus chegou para Lázaro e falou: saia, né? Então, ele falou isso. O Senhor Jesus não precisou ir lá, colocar a mão em Lázaro, né? Pegar algum, sei lá, pegar algum chá ou alguma erva, jogar sobre Lázaro, para ver se saía dali alguma substância, né? E para que Lázaro pudesse ressuscitar. Não, ele usou a sua palavra e Lázaro ressuscitou. Então, é muito fácil para o Senhor ressuscitar, né? Fazer um trabalhar no exterior do homem, né? Então, às vezes tem aqueles que podem dizer: mas pastor, né, eu estou com um problema de enfermidade, e se é tão fácil para o Senhor, né? Por que eu continuo nessa situação, né, irmãos? Então,
é aquela questão, né? Nós, Senhor Jesus, nós sabemos, né? Nós somos muito limitados para poder, né, entender tudo que envolve, né? Muitas das vezes uma situação que às vezes nós vivemos, né, que nós passamos, né? E o que nós aprendemos é o seguinte, né? Em tudo dei graças, né? Assim o Senhor nos ensina, né? Nós não sabemos, nós não somos oniscientes, né? Assim como o Senhor é onisciente. Então, não tem como levantarmos esse tipo de questionamento. Vamos fazer aquilo que o Evangelho nos ensina, né? Se ele busca, que ele fala que é necessário, sim, que nós sejamos novas criaturas. O que quer dizer ser nova criatura? É você ter uma mudança, né? Uma mudança interior. Tá? Então, o Senhor Jesus, assim ele nos ensina, né? Conforme ele falou, que nós acabamos de ler, que aquele que olhar, né, já adulterou, né, aquele que cobiçar, vamos dizer assim, conforme está escrito, né? Já adulterou, e ele fala que o seguinte: melhor se o teu olho escandaliza, melhor arrancar o teu olho e entrar, né, sem o olho, né, do que perder a salvação. Se a tua mão esquerda escandalizava, corte-a e lança, né? Então, o que Jesus ele deixou muito claro? Que o exterior não tem, sabe, valor nenhum, né? Com essa passagem, ele deixou claro que o nosso exterior não tem valor nenhum, nada, nenhum, né? Sendo o nosso exterior de boa aparência, né? Ou de má aparência, sabe? Não tem valor. Esses dias eu estava meditando na palavra, né? Eu estava meditando em oração. Aí eu comecei a pensar na minha aparência, né? Eu fiquei pensando assim, na minha aparência. Eu falei, minha aparência, eu não sou bonito, né? Nem sou feio, quer dizer, eu estou na média, eu me alegrei com isso, né? Falei, que bom, eu sou ali medíocre na questão de aparência física. Eu achei isso daí, eu me senti bem melhor do que se eu fosse uma pessoa linda, né? Aquele galã, né? Que chamasse atenção, né? Isso aí eu acho que não ia ser ruim, eu não ia gostar, não, sabe? É bom a gente estar aqui, ser medíocre, né? Não se destacar pela aparência física. É bem melhor, né? Talvez ser mais feinho um pouco seria até melhor, viu? Sabe, irmãos? Porque isso daí o Senhor não dá o mínimo, o menor valor a isso daí. Se estiver escandalizando, ele manda arrancar e atirar fora. É melhor entrar, sabe, sem uma mão para o reino de Deus do que com as duas ir para o lago, né, de enxofre, né, perder a nossa salvação. Então, agora, o trabalhar do exterior para Deus foi muito fácil. Nós acabamos de ler aqui, né? Menina, levanta-te. Resolveu o problema físico, né, da filha de Jairo, né? Saia, Lázaro, saia, né? O que acontece? Lázaro, ele saiu. Foi muito simples. Agora, sabe, irmãos, o desafio maior do Senhor Jesus Cristo foi mudar o interior do homem. Este foi o maior desafio, sabe? Este daí já é uma questão muito difícil do Senhor fazer, do Senhor realizar, né? A mudança do interior é algo dificílimo para Deus realizar, algo muito difícil para Jesus realizar. Tá? A mudança interior, essa daí, meu irmão, sabe, foi um grande desafio. Não foi fácil para Jesus mudar o nosso interior, mudar o interior do homem, né?
Isso daí, irmão, Jesus ele teve que vir como homem, ele teve que entender o que é ser homem, né? Mesmo sendo Deus, né? Ele teve que se fazer carne, ele teve que entender, sabe, o que é sofrer na carne as tentações, né? O Senhor Jesus, ele teve que, inclusive, necessário que ele fosse para que viesse aquele que pudesse fazer alguma coisa para mudar o interior do homem. Que o Jesus ele deixou muito claro, não é necessário que eu vá para que ele venha, né? Então, é necessário que ele passasse pela cruz, sabe? Não foi fácil para mudar o interior do homem. E não continua sendo fácil, irmãos. Não é. Não é fácil. Porque, sabe, tem uma passagem que nos deixa muito claro, está em 1 Timóteo, que mostra tanto que é difícil trabalhar esta mudança no interior do homem. 1 Timóteo, no capítulo 2, né? No versículo 3, 1 Timóteo 2, 3. Olha só. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tá aí, irmão, né? O que é bom e agradável diante de Deus? Que todos os homens se salvem. Qual que é o desejo de Deus, irmão? É que ninguém se perca. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não criou o homem para desgraça e outros para graça. O desejo dele é que todos se salvem. Se depender de Deus, né? Todos estariam com ele na glória. Todos. Mas só que Jesus Cristo deixou claro, né? Que é estreita a porta, né? Que é apertado o caminho que leve à salvação. E poucos hão de passar por ela. Então, a vontade do Senhor é que todos se salvem. A vontade do Senhor é que ele mude o interior de todos os homens, porque necessário é nascer de novo. Quando Nicodemos, ele chegou lá e falou ao Senhor, né? Que ele foi lá, inclusive, para honrar Jesus Cristo. Jesus Cristo ele falou que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário é nascer de novo. É necessário nascer da água e do espírito, né? Então aí o Senhor Jesus, ele deixou muito claro que para que haja essa mudança no homem, né, é necessário que o homem nasça de novo da água e do espírito. Aí que está o grande mistério, né? O nascer da água. O que seria o nascer da água? O nascer da água é você nascer conforme o batismo, passar pelo batismo, né? E para que você passe pelo batismo, para que o homem passe pelo batismo, necessário é o quê? Que haja, né? O que leva o homem ao batismo, né? Passar pelas águas. É o arrependimento, né? Então depende do homem arrepender. Jesus, ele quer que todos passem pelas águas. Deus quer que todos, a vontade, o desejo é que todos sejam salvos. Mas para que possa haver salvação, necessário que haja arrependimento. Isso vem do homem. Então, depende do homem que a obra de Deus se concretize, né? Então, aí é que está a dificuldade. É difícil por isso, porque é necessário que o homem faça a sua parte, né? E a parte, qual é a parte? A parte é o arrependimento. Então, necessário é nascer de novo. Então, para que haja mudança
a mudança interior. Necessário que o homem dê o seu passo de arrependimento, arrepender dos pecados. Então, nascer da água e nascer do Espírito. Por que nascer do Espírito? Porque o homem arrependido, passado pelas águas, né? Ressuscitado pelo batismo, a água do batismo, aí tem que nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É o Espírito Santo. Este é que vai fazer essa transformação, essa mudança no interior, né? Essa mudança interior. Vai ser o trabalhar do Espírito. Foi o que o Senhor Jesus disse ali para Nicodemos, né? E Nicodemos, ele não entendeu, pouco entendeu. Por quê? Porque Nicodemos, ele era ali um doutor, né? Então, Nicodemos, ele não via nada de errado nele, né? Pelo contrário, o fariseu, ele se sentia ser digno de ser imitado, ser um exemplo, né? E na sua hipocrisia. E Jesus revelou quem eram os fariseus, né? Que eram sepulcros caiados, né? E quando nós, dentro do contexto da palavra, Nicodemos, ele se tornou um discípulo de Jesus, né? Nicodemos, ele ouviu e creu, né? Então, irmãos, nesse trabalhar, o trabalhar de Deus para a mudança não é fácil por isso, porque o homem, ele tem de querer. Se nós queremos realmente uma mudança, né, no nosso interior, tá certo? Necessário que nós venhamos a arrepender do que o que nós temos, o que acontece no nosso interior, né? É necessário que nós venhamos a arrepender daqueles maus pensamentos, tá certo? Né? Das imundícias. É necessário que não tenhamos prazer nos maus pensamentos, mas que aquilo seja algo abominável, né? Conforme está lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos. Romanos, capítulo 7, versículo 22. De 22 em diante. Romanos, capítulo 7, versículo 22, que diz assim, ó. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? E no Mateus, não, e em Romanos, no 7:15, diz assim, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isto faço. Então, aqui o que acontece aqui, irmão? É o interior, é um conflito que o homem tem aqui no seu interior, né? Quando ele começa a perceber o tanto que ele tem agido de uma forma errada. Aí ele começa a querer, né, fazer as coisas certas, mas ele é vendido pela carne. Por quê? Porque ele precisa de uma mudança no seu interior, né? Conforme nós lemos lá em Romanos 8:1, né? Que nenhuma condenação há àqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que acontece, irmão?
com o homem. Se o homem ele não for curado, não receber esta mudança, que é um trabalhar do Espírito Santo, irmãos, isso daí chama-se nascer do Espírito. Ele vai andar segundo a carne, né? Então, veja bem, irmãos. Então, esta mudança interior, isso daí é algo que é necessário, né, para que o homem um dia esteja com Jesus Cristo, né, esteja na glória. Então, esta mudança interior, ela é compulsória, né? Tá certo? Então, esta mudança interior. Por que só Jesus salva? Por que outras religiões não salvam? Porque somente o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, somente ele pode fazer essa mudança no interior do homem. Um exemplo muito claro que nós temos, né, deste poder, desta mudança interior, né, porque se o homem, até quando eu dei o exemplo lá, né, da questão do feminismo, aquilo ali serve para qualquer coisa, né? Eu tinha um apego muito grande no rock, né? E a gente acaba envolvendo de uma maneira tal que você absorve ali um determinado espírito que você quer vestir, né? Você quer vestir conforme os seus ídolos, né? Os ídolos do rock, né? Você quer a vestimenta, o cabelo, né? A maneira de andar, tá certo? Então, então o seu interior ele fica de uma forma tal, irmãos, para você sair não tem jeito, só Jesus Cristo mesmo, né? É necessário que haja uma mudança. Conforme nós olhamos aqui né, a definição, sinônimos de mudança, né, que é modificação, transformação, alteração, variação, conversão, né, transfiguração, mutação, metamorfose, né? Então, esta mudança, ela é necessária. O que Jesus disse, aquele que não nascer da água do Espírito, né, não entrará no reino de Deus. Então isso daí é necessário para todo homem. Todo homem tem que passar por esta mudança, irmãos, né? Por isso que Jesus nos ensinou que levar o evangelho, nós temos que levar a palavra a toda criatura. Nós temos que levar o evangelho para que as pessoas possam realmente ter esta mudança no seu interior, né? Ter essa mudança interior. Então, o exemplo que eu quero dar, né, que a palavra fala, que eu acho muito importante, é o exemplo da Maria Madalena, né? Quando Jesus ele conseguiu livrar a história da Maria Madalena, todos nós conhecemos, né? Aquela adúltera que foi pega no ato do adultério e foi levada, porque a lei de Moisés, ela diz o seguinte na lei de Moisés, que ela deve ser apedrejada, né? Então, e eles não apedrejaram, porque o Senhor Jesus disse, né, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela saiu dali muito feliz, muito grata, né, por Jesus Cristo ter livrado ela da morte ali naquele momento. E quando Jesus falou para ela, vai, não peques mais, né? O que aconteceu ali? Jesus, ele simplesmente falou para ela, olha, com essas palavras, olha, você precisa de uma mudança interior, né? Para quê? Para que você não peque. Né? Para você ir não pecar mais, necessário é que haja uma mudança, porque uma pessoa que está numa situação, né? Numa situação de pecado, né? Em termos de uma prostituição, numa situação de pecado em termos de um vício, né? Numa situação de pecado, sabe, irmãos, nesses níveis, ou seja, a pessoa ela não consegue mais parar e sair desse pecado, tá
tá certo? Não consegue. Não é fácil. Como você vai chegar aí para uma pessoa viciada em droga, né? Pessoa viciada no crack, você vai lá e não fuma, não usa mais o crack, né? Então, a pessoa, se ela não tiver uma mudança, né, um milagre interior, você está jogando palavras ao vento, né? Então, o que aconteceu com a Maria Madalena foi isso daí. Jesus falou, vai, não peques mais. Então, ela foi e não pecou mais, né? Porque Jesus trouxe a ela a cura. E para ela ser curada ali foi necessário o Senhor ter tirado dela 7 demônios, né? A palavra nos passa isso daí. Eu anotei aqui, vamos ler essa passagem, Lucas 8, de 1 a 2, 1 e 2, né? Então, necessário foi que Jesus fizesse, né? Essa mudança, né? Essa mudança interior, para que ocorresse essa mudança, a hora que Jesus foi fazer essa mudança, a hora que ele entrou nela, né? Na casa dela, que é o seu corpo, ali estava, aquele corpo estava habitado por 7 demônios. Então, esses 7 demônios saíram da vida dela. Então, necessário foi, para que ela tivesse a mudança, necessário foi que fosse expulso 7 demônios, né, da sua vida. Então, Lucas 8:1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Né? Então, Jesus estava ali, irmãos, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E quem estava juntinho ali com ele? Estava ela, né? Maria Madalena, estava ali junto com Jesus. Então, Jesus falou, vai, não peques mais. Ela foi, ó, ela viu o que ela tinha que fazer para não pecar mais. Era o quê? Ela precisava de Jesus Cristo. E Jesus fez a mudança interior, né? Através de um milagre. Mas parece no caso da Maria Madalena, necessário foi expulsar 7 demônios, né? Então, essa mulher com 7 demônios, como que ela ia vencer os seus pecados, né? Como que ela ia sair da prostituição com 7 demônios, né? Então, Jesus Cristo, ele veio e fez nela, em Maria Madalena, fez a mudança interior, né, irmãos? Então, veja bem, necessário sim que nós, né, sejamos mudados, né, no nosso interior, tenhamos o nosso interior transformados, né, curados, né, e completamente mudados pelo poder de Deus, né, irmãos? Para que o quê? Né? O interior, que é tudo que importa para Deus, que é o nosso interior, nós sejamos encontrados irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis à vinda do Senhor, né? Pela vinda do Senhor Jesus. Vamos ler ainda, irmãos, Efésios, no capítulo 4, versículo 22. Também está dentro do contexto. Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? E vos revistais do Espírito da vossa mente, né? E vos renoveis, né, irmão? E vos renoveis do Espírito da vossa mente. No 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é
criado em verdadeira justiça e santidade, né? Criados, nós somos criados, né? A mudança em verdadeira justiça e em santidade, né? E em santidade. Então, irmãos, olha, a palavra aqui, irmão, nos deixa muito claro, né? O problema que nós tivermos, né, no nosso exterior, glória a Deus, né? Coloquemos-nos diante do Senhor Jesus. Ele é soberano. Ele pode, sim, né, nos curar. Tá? Mas o Senhor, ele se importa, irmãos. Não é com o nosso exterior, ele se importa com o nosso interior. Né? E este daí é mais difícil, porque é muito comum que o homem ele relute contra o próprio Espírito Santo para que não haja esta mudança. E Jesus ele não vai fazer nada contrário àquilo que nós permitimos que ele o faça. Então, necessário sim reconhecermos, né, aquilo que, né, que as nossas mentes, onde a nossa mente está chegando, os prazeres que nós temos, se não tem nada aí pecaminoso, né, para que haja a mudança, né, a mudança no nosso interior. Tá? Então, que nós possamos ser contados entre os santos, né, entre aqueles que confiaram no Senhor, entre aqueles que creem realmente na sua palavra. Entregamos as nossas vidas, corpo, alma e espírito, para que ele possa trabalhar, né, irmãos? Transformar e fazer essa mudança interior. Né? Então, esse é um momento que vamos fazer agora uma oração, né? Para que nós possamos colocar as nossas vidas diante dele, nosso coração diante dele, né? Para que ele faça, né? Ele possa concluir essa obra iniciada nas nossas vidas. E essa obra ele iniciou que para mudar o nosso interior, né? Mudar o nosso interior. Vamos nos colocar, então, diante dele agora em oração. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço ao Senhor, agradeço pela tua palavra, agradeço, o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos, sim, Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder. Temos experimentado tanto, o Senhor é benigno, e tanto o Senhor já fez em nossas vidas, no nosso interior. E nós cremos na mudança plena, nós cremos na santificação, nós cremos do Senhor levantar aquele homem caído, homem vendido pelas concupiscências do engano, vendidos pelo pecado, homem na miséria espiritual, e o Senhor fazer a mudança por completo desse homem. Então, papai querido, colocamos as nossas vidas na tua presença, tudo aquilo que está no nosso coração, no recôndito da nossa alma, que venha a desagradar ao Senhor, que esteja fora do teu propósito em nossas vidas. Então, nós colocamos diante do Senhor para que haja esta mudança. E que, papai querido, nós queremos caminhar entre os fiéis, entre aqueles que confiam no Senhor, entre os transformados na eficácia do teu poder. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém.